Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um react da entrevista coletiva do professor Abel Ferreira após um empate muito ruim ontem, né? Talvez uma das piores apresentações ou piores fases do Palmeiras desde que o Abel esteve aqui. Quero passar um dado aqui para vocês. São 3 jogos sem marcar gols. A única vez que o Palmeiras tinha ficado 3 jogos sem marcar gols foi contra o Flamengo, contra o Fluminense e mais um outro time, ali na semana em que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo. Então ficou 2 jogos pelo Brasileiro sem marcar gols e aí mais um jogo sem marcar gols contra o Flamengo, que foi a derrota, né? Que acabou gerando a eliminação. E agora repete esses 3 jogos sem marcar gols, numa sequência que engloba 2 jogos contra o Corinthians, final de Campeonato Paulista, sem marcar gols. E perde 2 pontos em casa na estreia do Brasileiro para o Botafogo. São duas sequências muito ruins que acontecem relativamente próximas na passagem de 5 anos do Abel Ferreira. Então, me parece claro que essa última mudança de jogadores que houve no elenco, essa renovação que houve no elenco, o Abel ainda não conseguiu pegar o jeito desses jogadores e os jogadores não pegaram o jeito do grupo, do elenco, da proposta do Abel. Então, isso requer tempo de trabalho. E para isso tem que ter paciência. O treinador tem que ter paciência e os torcedores têm que ter paciência, e paciência não é uma coisa que combina muito com o futebol. Então, essa é a situação que está o Palmeiras. Essa é a dificuldade. É uma crise. E para sair dessa crise, o Abel precisa mexer, precisa fazer alguma coisa diferente. Vamos ver o que ele está pensando sobre tudo isso. Vamos ver o que ele responde. Ontem a gente teve a oportunidade de ver ao vivo, no pós-jogo, a primeira pergunta, que foi feita pelo João Quero, aqui do Verdazo. E ele deu uma resposta que não foi muito satisfatória. Também vi que, nas redes sociais, que ele deu muita patada, tá muito pistola, mal educado. Vamos ver. Vamos ver. Estou curioso para ver. Vocês sabem que eu costumo não ver a coletiva por antecipação, exatamente para reagir de forma bem natural aqui para vocês. E, então, estou curioso para ver. Essa primeira eu já vi, mas vamos lá. Vamos passar tudinho que ele falou ontem e comentar aqui para vocês. Beleza. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, é claro que a chance perdida ali pelo Flaco poderia ter mudado todo o cenário, a gente poderia estar falando aqui de outra coisa. Mas essa chance que ele teve foi, eu acho que, uma exceção nesses últimos 4 jogos. Foram poucas chances tão claras de gol assim do Palmeiras. E mesmo assim, quando você mexe no time hoje, você não faz mudanças assim no esquema, na escala, no esquema de jogo do Palmeiras. Você troca um zagueiro por um zagueiro, um lateral por um lateral. A gente pode esperar mudanças mais estruturais na equipe para tentar melhorar essa criatividade para a sequência da temporada, por exemplo, na estreia agora pela Libertadores? Obrigado. A única coisa que podem esperar é trabalhar para melhorar os nossos processos. É isso que nós vamos continuar a fazer. Tempo de adaptação aos jogadores que chegam, perceber as dinâmicas da equipa. Ele está pedindo tempo para trabalhar os processos e está mencionando que os jogadores estão chegando agora e precisam de tempo. Então, isso tem um responsável, só que ele não está falando clara e diretamente. É a diretoria, quem deu esses reforços para ele muito tarde. E a gente cobrava. Sempre cobramos. Tem que entregar o elenco de 2025 pronto para o Abel começar a trabalhar em janeiro. Se entrega o Vitor Roque só no final de fevereiro, é isso aí que está acontecendo agora. Então, vamos precisar de tempo. Agora, a pergunta do João é clara. Podemos esperar mudanças estruturais? Ele diz que vocês podem esperar trabalho para melhorar os processos.
Isso não necessariamente quer dizer mudanças estruturais. Ele pode estar enxergando potencial no sistema atual, com os jogadores atuais, desde que os jogadores atuais tenham tempo para assimilar o panorama geral, a dinâmica geral que ele deseja. Ele entende que os jogadores podem se adaptar a esse esquema. Tenho dúvidas. Às vezes, o esquema que tem que se adaptar aos jogadores para render melhor. Esse é o trabalho do técnico, enxergar até quanto ele pode esticar a corda. E tem que saber a hora de ser mais flexível. E a gente não sabe o que o Abel está pensando. A gente tenta imaginar, a gente tenta ter a maquininha de elementos do Galvão Bueno aqui. Será que ele está pensando nisso? Porque ele não pode admitir publicamente tudo que ele pensa, tudo que ele faz, porque senão ele entrega tudo de bandeja para os adversários. Ele tem que esconder algumas coisas. Só que o torcedor quer respostas. Então, esse trabalho que a gente faz aqui do React é exatamente isso. É tentar entender o que o treinador está querendo dizer, porque ele não vai falar tudo. Então, é observando o jeito dele falar, o jeito dele olhar, o jeito dele reagir. E a gente tenta, ler um pouquinho mais do que ele está falando, as palavras faladas. Mas ele não vai entregar tudo de bandeja. Vou mudar, estou insatisfeito com isso, estou insatisfeito com aquele outro. Tem um monte de coisa que, se ele falar, piora a situação. Então, ele tem que esconder. E é isso que a impaciência do torcedor muitas vezes não enxerga. Perceber também que hoje jogamos contra o campeão. Aí não, né? É uma equipa que está ao nosso nível. Falaste muito bem nos últimos, vou-te corrigir, 5 jogos. Nos últimos 5 jogos sofremos 1 golo apenas e fizemos 4. Se olhares para os 2 últimos, Corinthians depende do ponto que tu quiseres olhar. Depende, tu olhas para mesmo. Aquilo que te apetece, e se eu estiver a dizer alguma coisa, corrige-me, por favor. Nos últimos 5 jogos fizemos 4 golos e sofremos apenas 1. Então, e nestes 2 últimos, se quiseres, contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Botafogo, tenho que dizer isto com toda a honestidade, tem uma linha defensiva muito experiente, quer de uma equipa do Corinthians, quer desta, basta só olhar, e nós realmente tivemos muita dificuldade, e muito sinceramente num jogo que podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. Abel, boa noite. Pedro Marques, da Jovem Pan. Não. Esse recorte aí, ele não é um recorte justo. Tá? Os últimos 5 jogos fizemos 4 gols. Pô, você está pegando 5 jogos para trás, um jogo que nós fizemos 3 no São Bernardo. Nos últimos 4 jogos, fizemos só 1 gol, né? Contra o São Paulo. Nos últimos 4. Então, nos últimos 5 fizemos 4 gols. Nos últimos 4 fizemos 1. Então, é torturar os números para que eles digam o que você quer que eles digam. Mas não é verdade que a fase ofensiva do Palmeiras está boa. E mesmo assim, 4 gols nos últimos 5 jogos é 0,8 por jogo, é uma média baixa. Já é uma média baixa. Mas se você pegar os últimos 3 jogos, é 0 gols. 0. Bola. Então, Abel, algo precisa melhorar. Precisa mexer. Precisa ajustar alguma coisa. Tem coisa que o tempo vai ajudar, mas acho que a situação está exigindo a mão do treinador, uma criatividade do treinador, algo diferente por parte do treinador. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Não foi um cruzamento, meu filho. Olha a cara do Abel. Você vem argumentar com isso? Não foi um cruzamento, foi um lançamento em diagonal, feito pelo Bruno Fux.
que, aliás, era o expediente que o Palmeiras tinha que ter usado durante todo o jogo diante da proposta do Botafogo. Lançamento em diagonal, longo, por trás da última linha. Facão, beabá do futebol. O Palmeiras insistiu em lançamentos verticais, que pegava a defesa de frente, tudo na testa dos jogadores. Se você faz o lançamento na diagonal, em curva, por trás da zaga, com o atacante correndo na diagonal oposta, você faz o facão. Você se encontra, a bola e o jogador se encontram por trás do zagueiro. Com espaço atrás da última linha, dá para fazer isso. Quando a última linha está muito recuada, você não consegue fazer isso. Mas a última linha do Botafogo estava na intermediária, quase no meio campo. Então tinha espaço para fazer isso. E o Palmeiras não usou isso. Quando usou, foi aos 42 do segundo tempo, Flávio Lopes teve a chance, fez o que fez. No mais, tentou, teve uma chance clara ali com o Vitor Roque de cabeça. Então, a construção do Palmeiras está ruim. Agora, quando o repórter começa a questionar a construção, falando que o Palmeiras é só bola no Estevão e só cruzamento, aí você vai ver o Abel fazer essa cara aí. Falou, meu amigo, você não entende nada de bola. Vamos deixar o Abel falar. Um cruzamento, Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi lançamento? Ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você, não, como é que foi, sabe? Você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está deixando de trabalhar a bola no chão para cruzar muitas bolas? Parece que é um time que não trabalha a jogada, o Palmeiras. É a sua opinião, entendo, é a sua opinião. Ele chega com números que, combinados, é uma fórmula vencedora para fazer gols. Né? A bola que vem do lado, para o cruzamento, bola aérea ou uma bola rasteira, ou uma combinação ali na lateral que acaba criando espaço dentro da área. 80% dos gols saem assim. Então, ele tenta treinar o Palmeiras para construir as jogadas assim. Beleza? Só que a construção não está sendo bem sucedida. Esse é o ponto. Antes da fase mais aguda, o Palmeiras não consegue deixar os jogadores posicionados em condições de executar essa construção. A movimentação dos jogadores, a ocupação de espaço dos jogadores não está sendo a melhor possível. Isso vem com o tempo? Vem com o tempo. Trocou muitos jogadores? Trocou muitos jogadores. Ontem o Palmeiras terminou o jogo com apenas 4 jogadores que já foram campeões pelo Palmeiras. Então, são muitas mudanças. Então, tem que trabalhar para que os jogadores entendam essas dinâmicas que ele propõe e uma hora isso vai acabar acontecendo. Só que isso exige paciência e paciência não combina com futebol, simples assim. Então a gente tem que entender, o Abel tem que entender, ele mesmo é um cara que não tem muita paciência. Se bem que até agora, né, eu ouvi muito comentário, o Abel, poucas ideias, o Abel foi grosseiro. Eu tô vendo o Abel respondendo, tá contrariado, tá pistola, mas está respondendo com elementos concretos. Por que acontece, por que não acontece. Então, por enquanto, eu estou satisfeito com a resposta do Abel, a não ser quando ele fala que nós jogamos com o campeão brasileiro. Não, desculpa. Ontem era jogo para ter ganho, não interessa se é o Botafogo, se é o Flamengo, se é o Bayern de Munique, se é o Real Madrid. Ontem era jogo para ter ganho em casa. Estreia do Campeonato Brasileiro. E teve a chance de ganhar, né? E ele fala, podíamos ter ganho, podíamos ter perdido. Podíamos ter perdido porque escalou errado o seu Lucas Evangelista de 5. Por que escalou o Lucas Evangelista de 5? Espero que alguém ainda pergunte sobre isso, né? Porque é uma coisa que eu estou tentando entender até agora.
Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Até com relação, né, essas jogadas do time do Palmeiras. No jogo contra o Corinthians, o adversário jogou com 4 atletas no meio de campo, bloqueando bastante as ações do Palmeiras por dentro também. Hoje, novamente, o Botafogo preencheu o setor do meio de campo para bloquear as ações do Palmeiras. Só que, normalmente, quando o Palmeiras perde a bola, o próprio meio de campo do Palmeiras fica muito exposto. Não falta, talvez, uma peça nesse setor do meio de campo, talvez o Maurício possa te dar isso que hoje o Palmeiras tem essa dificuldade no meio de campo, principalmente em trabalhar um pouco mais por dentro e quando perde a bola não deixar tantos espaços. Ontem, né? Faltou o Lucas Evangelista estar mais consciente do espaço que ele tinha que preencher. O cara acabou de chegar e já foi colocado de 5, que não é nem a função que ele gostava de fazer no Bragantino. O 5 é uma posição que o cara tem que ter o mapeamento do campo todo na cabeça, o tempo todo. É um cara que já tem que conhecer a dinâmica do time onde ele joga. E você põe um cara que acabou de chegar para jogar de 5, sendo que ele nem é um 5 de origem, é muito complicado. Então, ontem aconteceu isso que o Soler está falando, do Palmeiras perder a bola e ficar super exposto. E aí a gente percebe que as chances do Botafogo, praticamente todas, foram feitas em contra-ataque. Mas isso foi uma situação específica da escolha que o Abel fez ontem de colocar o Lucas Evangelista. No mais, a parte defensiva do Palmeiras tá boa, tá ok. Ontem que não foi lá uma ideia muito feliz do Abel, né? O problema do Palmeiras não é a fase defensiva, é a fase ofensiva. Mas vamos ver o que ele responde, né? Eu que estou respondendo aqui a pergunta dele. Não queria falar desses jogadores que faltam, que vocês sabem. Hoje, por exemplo, não tivemos nem o Aníbal, nem o Paulinho, nem o Maurício, nem o Rocha, nem o Gomes. Estamos com 6 jogadores lesionados e vamos continuar a trabalhar nos nossos processos. As nossas rotas de ataque, no ataque posicional, estão muito bem definidas. Vocês viram o nosso adversário, as oportunidades que o nosso adversário teve foi tudo transição. Tudo transição. Tudo contra-ataque. Aqui falar com o teu colega, tudo transição. E a outra segunda que tiveram foi um cruzamento ao segundo poste que o Everton defendeu, tudo transição. E as nossas rotas de ataque, para que você saiba, eu vou-lhe dizer para você ficar a saber tanto como eu. São combinações exteriores entre o ponta e o lateral em cima do lateral adversário. São combinações interiores, como foi o penalti que sacamos aqui com o São Paulo, com o Corinthians e com o gol que fizemos contra o Corinthians com o Maurício. E a terceira rota de ataque é de viradas. Estas são as nossas 3 rotas de ataque. O resto é transição, é bola parada e uma coisa que é fundamental, a criatividade também dos jogadores, porque os jogadores também ganham bolas sozinhos. É isso que nós estamos a trabalhar em cima dos nossos jogadores. Ele rebateu, vamos lá, ele rebateu essa narrativa aí que surgiu na torcida do Palmeiras, que é uma narrativa, para mim, tola, uma narrativa de quem não assiste o jogo no estádio, quem tem uma visão limitada do campo, que estão transformando isso em verdade, hein? E não é verdade. Que Palmeiras é só cruzamento e bola no Estevão. Alguém disse isso e pegou. Provavelmente é um desses influenciadores raivosos. Não é verdade. Isso não é verdade. O Palmeiras não é só isso. O que não está é construindo bem em cima dessas rotas que ele acabou de explicar. Ele está tendo paciência. Eu não sei, até agora, metade quase da entrevista. Até agora eu não vi ele pistolar, nem ser mal educado. Ele está explicando, olha, aliás, até mais do que ele gostaria de explicar. Isso é sinal que ele está se sentindo pressionado. Normalmente ele não expõe tanto, né, os fundamentos táticos em que ele trabalha em cima. Então ele está expondo, olha, a gente faz isso, esse é o nosso jogo. Então, está respondendo que não é verdade que o Palmeiras é bola no Estevão e cruzamento, e chuveirinho. É uma narrativa desleal, é uma narrativa limitada, é uma narrativa que não corresponde à verdade, que lançaram e pegou. E, repito, isso aí
cola em quem assiste o jogo pela televisão. Quem está vendo o jogo no estádio sabe que não é isso. A visão pela televisão é limitada. Você só está vendo ali aquele quadradinho que a câmera está pegando. Então, se todo mundo tivesse a oportunidade de assistir o jogo no estádio, como a gente tem, talvez não concordasse tanto com essa ideia. Talvez essa ideia não pegasse tanto quanto ela está pegando. Em cima do Facundo, que veio da seleção, em cima do Picarés, que veio da seleção, em cima do Emiliano, que veio da seleção, em cima do Estevão, que veio da seleção, em cima do Roque, que está a chegar está connosco há sensivelmente um mês. Vocês lembram-se o que é que aconteceu àquele jogador que foi contratado pelo Real Madrid, o Mbappé, que nos primeiros 7 jogos fez bola de golos? Lembram-se disso? Ou eu estou a dizer alguma mentira? Então o que nós temos que continuar a fazer, porque eu sei que vocês vão criar os enredos aqui, vocês gostam de criar muitos enredos. Estas são as nossas rotas de ataque em ataque posicional, e nós o que temos que fazer foi o que sempre fazemos. Aceitar que não estamos tão criativos, aceitar que temos jogadores que estão em baixo de forma, e é bem evidente, se calhar um pouquinho cansados, aceitar que a equipa hoje não estava tão bem mentalmente, porque fomos a uma final, nem parece que agora ir a final e perder a final parece que é o fim do mundo, que é ruim. Não, ruim tinha sido ficar no sofá a seguir ao jogo do Mirassol. Isso teria sido ruim. E é normal, e eu sabia disso, que o lado anímico do jogo de hoje não ia estar no nosso máximo. E do outro lado, estava uma equipa que, tal como o Palmeiras, quer ser campeã. E, portanto, empatamos o jogo. Como eu te disse, no jogo podíamos ter ganho e podíamos ter perdido. É verdade, nos últimos 5 jogos, para dizer aqui ao teu colega, temos 4 golos feitos, 1 sofrido. Penaltis perdidos e ocasiões flagrantes perdidas. Faz parte do futebol. A minha função é ajudar os meus jogadores e só há um caminho. É, dentro do tempo que tivermos para treinar, vamos treinar. Quando não termos tempo para treinar, vamos jogar. Parece que é ruim perder final. É muito ruim perder final, Abel. E para o Corinthians é pior ainda. Então, isso não dá para relativizar, jamais. E, de novo, nos últimos 5 jogos fizemos 4 gols. Você está contando 3 gols do jogo contra o São Bernardo. Pega os últimos 3. 2 jogos contra o Corinthians e jogo contra o Botafogo. 0 bola. 0 gols. Então, as rotas estão definidas? Beleza. Os jogadores estão confortáveis com essas rotas? Os jogadores não estão em boa fase técnica, alguns deles. Você acabou de dizer. Então, o que você vai fazer a respeito desses jogadores? Não é hora de pensar a titularidade do Murilo, enquanto o Gomes está recuperando de lesão. O Bruno Fux entrou jogando muito melhor do que o Murilo. Tanto sem a bola quanto com a bola. O Giai entrou muito melhor do que o Mike. O Giai. O Mike não está jogando nada. Será que assim que o Murilo estiver recuperado, o Maurício estiver recuperado, não é hora de poupar um pouco o Rafael Veiga, que deve estar com a cabeça pesada, até porque perdeu o pênalti na final? O Maurício vinha em grande fase. Então, são mudanças que a gente pode começar a pensar na técnica, né? Na parte técnica dos jogadores. E eu acho que na parte tática, você acabou de ganhar um jogador que ontem você usou ele fora da melhor posição, que é o Lucas Evangelista. Se você coloca ele no lugar do Richard, talvez o time melhore bastante. Porque o Richard é um jogador muito habilidoso. É um jogador muito vistoso. Só que parece que ele joga muito mais para ele do que para o time. Inclusive, ontem, a gente via o Veiga se deslocando para receber a bola, no momento em que o Richard tinha que estar projetado para abrir espaço na defesa do adversário, na marcação do adversário, e o Richard, em vez de fazer essa função, ele corria para interceptar a jogada que era para o Veiga receber e articular. Ou seja, excesso de vontade do Richard, até, não sei. Não digo que é uma má intenção do jogador. Quero jogar para mim, quero aparecer. É vontade demais.
Então o cara tem que ser ou orientado ou tem que sair do time. Fala, meu, você não tem que vir buscar a bola do jeito que você está vindo, você tem que ficar ali abrindo a defesa, que essa é a função que você está querendo fazer é do Veiga. Então, algumas mudanças têm que ser feitas. Tem que fazer, às vezes, como o Cuca recomendava. Ó, a água está parada, não é bom. A água parada traz doença. Tem que estar sempre mexendo na água para as coisas acontecerem bem. Então, dá uma mexida na água aí. Tem um monte de jogador aí que está na hora de pegar um banquinho e dar chance para os outros que estão... Ontem entraram muito bem. Giai, Fux, Maurício voltando, ótima tentativa. E Lucas Evangelista de 8, né? Na dele, onde ele rende melhor. Você pode colocar de 5? Pode. Ontem não deu muito certo. Talvez ele aprenda a jogar de 5 no Palmeiras. Mas acabou de chegar, cacete. Não vai rolar tão cedo. Abel, um tempo muito curto, né? De quinta-feira de uma decisão de campeonato que o Palmeiras disputou com o Corinthians, para hoje disputar um outro clássico nacional contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Como é que foi o seu trabalho mentalmente com os jogadores para que virasse essa página? Você até destacou na sua última resposta que teve ainda se sentia que não seria o 100% do Palmeiras mentalmente. Só um detalhe em relação ao jogo, principalmente ali no primeiro tempo, o Estevão é muito acionado ali, né? Na maioria das vezes ele prefere a jogada individual, até teve uma cobrança do Vitor Roque em relação a isso. Falta ainda um pouquinho de encaixe, de entrosamento ali do Estevão com seus outros jogadores? Não, como eu te disse, falta termos todos os jogadores disponíveis, falta-nos começar a ganhar para dar um pouquinho de confiança, apesar de termos ido à final e de não termos tido esse tempo todo que gostaríamos de preparar este jogo. Mas tudo o que eu vou estar aqui a dizer, se não interessa, dizer que o Botafogo teve... Né? O Botafogo nem sequer se apurou. Ouviram o que é que o presidente do Botafogo disse em relação ao Paulista? Né? Para não dizer o que eu estou aqui a pensar. Né? Eles tiveram uma semana ou 15 dias a preparar só um jogo. E nós vimos de uma final que perdemos, que nos custou muito, porque tivemos oportunidade de entrar na eliminatória e não conseguimos, e sabia que este jogo ia ser difícil por duas razões. Primeiro, porque não estávamos a jogar com um adversário qualquer. E segundo, porque o nosso lado anímico e a nossa confiança não estava... Agora não vou aqui esconder nada por baixo do pano. Não jogamos, estamos longe do nosso nível ainda, e ainda bem, que é sinal que temos muito para trabalhar. Sim, temos que ser mais eficazes, porque a verdade é que no final a oportunidade mais flagrante foi nossa, por muito que foi nossa, não fizemos golo. A nossa função é estar focados naquilo que temos que fazer, melhorar os nossos processos para continuar a crescer e continuar a competir como fizemos no Paulistão, para continuar a estar nas decisões em cada competição até o fim. Abel, boa noite. Eu acho que ele quis dizer carioca, né? O que o presidente do Botafogo falou sobre o carioca, que ele não está nem aí, né? Que ele está um pouco se lixando para o estadual. Ele quis dizer carioca e não o paulista. Ele menciona que o Palmeiras hoje estava ainda com a parte anímica abalada. Concordo. Acho que isso sim é uma boa justificativa para o péssimo futebol de ontem. Mas aí vamos ver se isso vai continuar, né? E ainda fala, olha, e no final das contas a melhor chance do jogo foi nossa, e foi mesmo. E se o Flaco Lopes faz o que tinha que fazer, que todo mundo esperava que ele fizesse, talvez a gente tivesse ali apontando os problemas do time, mas já com uma temperatura um pouco mais amena, o tom não tão elevado. Então, o resultado também influencia muito. Como perdemos esses 2 pontos, e aí tem ali uma responsabilidade individual dos jogadores, e não é só o Flaco, hein? O Vitor Roque também perdeu um gol feito. Então, também tem isso no futebol, e tem que saber lidar com isso, né? Até agora eu não vi nenhuma falta de educação, nenhuma pistolada do Abel. Até agora. Falta 3 minutos para acabar a coletiva. Boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje você terminou com Giai, Mikael,
Fux. Ninguém quer saber disso, esqueça isso. Ou não, Ninguém quer saber. Com alguns jogadores. Ninguém quer saber disso. Toda a gente só quer saber ganhar. Nós vamos continuar a trabalhar. Ninguém quer saber se mudamos 40% da equipa. Ninguém quer saber disso. Mas só posso fazer um. Não, podes fazer o que tu quiseres. Estou a dizer que ninguém quer saber disso. Sim. As pessoas não querem saber. Tá, As pessoas pensam que isto é matraquilhos, que é a PlayStation. A gente mete lá a bola e olha, joga para a direita, joga para a esquerda. Estes jogadores estiveram todos na seleção. Não estiveram a treinar comigo. Estiveram a treinar com os treinadores deles. Não estiveram a treinar comigo. Eu tive 2 dias para preparar este jogo. O meu adversário teve 15 dias ou uma semana a preparar. Só o Palmeiras. Pressionam assim, pressionam assado. E nós temos que nos adaptar a isto. E aí, falar em adaptação, você falou do estado anímico. Eu acredito, até os jogadores que entraram depois que você colocou, achei que eles entraram até mais animados. Muito bem, entraram corretíssima análise. Eu achei leve, tranquilo. Inclusive o Felipe Anderson, que eu acho que te ofereceu uma opção boa no meio campo, solto, leve, tocando, virando o jogo, prendendo a bola. E o Fux, como você falou, ele dá um lançamento, né, assim, consciente, para o Flaco ajeitar até o próprio corpo e finalizar. Você também teve essa mesma impressão? Olha, tive, sim senhora, inclusive eu disse isso aos jogadores na roda, que nós fizemos no final, e às vezes é preciso um pouquinho isso, um pouquinho ir atacar a profundidade das costas do nosso adversário, que foi isso que o adversário fez e muito bem quando nós pressionávamos, com a bola entrar no apoio frontal do centroavante do Botafogo, muitas vezes com o zagueiro canhoto, que era o que fazia mais esse passe, mais vertical, aqui ir nas costas, com deixar a bola pela frente, com os pontas a correr para a frente, e é isso que está a faltar um bocadinho à nossa equipa. Está a faltar na nossa equipa correr para as costas, não só o jogador que tem bola, mas sobretudo os jogadores que não têm bola, agredir mais através de movimentos facão nas costas do nosso pronto! E estamos a fazer exatamente os movimentos contrários, movimentos de aproximação, de tocar, e não é isso que temos que fazer. E acredito que isso venha muito ainda, por termos tido uma final há 3 dias, por nos ter custado muito perder, porque custa sempre perder uma final, por animicamente ainda nos virmos dessa derrota que deixa marcas, mas temos que continuar a trabalhar. Como te disse, não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. E viram Claro que cantamos, Abel. Tá viajando. Mas só estou interrompendo aqui já. Falou besteira agora, hein, Abel? Bom, ele vai acabar já. Vou deixar ele acabar. A cantar. Os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. Não, já acabou. Se bem que tem um tempinho aqui ainda, hein? Será que ele vai voltar? Bom, depois eu solto. A torcida do Botafogo gritou, campeão! Claro, eles foram campeões em cima da gente. Foi um jogo aqui no Allianz Parque que eles conseguiram o resultado em cima da gente, ano passado, que praticamente determinou o título deles. Então, eles tiraram o sarro da gente. Mas eu nunca vi o torcida do Palmeiras cantar isso. Pô, cantamos várias vezes. É que a gente não teve a oportunidade de tirar um sarro do adversário, ou talvez tivemos, mas não está entalado aqui na garganta do palmeirense, como está entalado na garganta deles. Então, faltou um pouquinho para o Abel de entender a cabeça de torcedor, né? Como o torcedor lida com essas emoções, com essa questão de ser campeão, deixar de ser campeão, de reencontrar um adversário. Eles consideram o Palmeiras super rival deles. Então, é só por isso. Não dá para criticar a torcida. Eu entendo que o Abel está se sentindo pressionado. Você, a torcida está me cobrando. Mas, não comemoraram, né? Por que não me deu esse voto de confiança? Então, eu entendo que é isso que ele está dizendo por trás dessa cobrança. Só que ele está fazendo isso do jeito errado. E ele acaba aumentando a temperatura em torno dele quando ele fala esse tipo de coisa. Não me parece muito inteligente por parte do Abel, que é um cara que sempre prima pela inteligência, né? Vamos ver se ele termina alguma coisa, porque ainda tem 30 segundos pela frente. Será que alguém fala alguma besteira aqui? Deixa eu ver. Não, acabou. Não, acabou mesmo. Olha, não vi patadas, não vi falta de educação, não vi que foi uma entrevista horrorosa, como eu admito, eu vim fazer esse trabalho achando que ele tinha falado um monte de besteira. Ele começou mal, ali na resposta para o João. E ele dá uma torturada nos números ali que acho que não tem muito a ver. Mas, de resto, ele argumentou, ele mostrou
começo, meio e fim no raciocínio, coisa que o time ainda não está mostrando dentro de campo. Nosso time não tem começo, meio e fim. Mas ele justificou. Ele apresentou conceitos sólidos que explicam por que está acontecendo os problemas. Ele só não fala como que ele vai resolver. E é isso que a gente espera dele. A gente espera que ele atue mais do que nunca. Nesse momento de crise, e é um momento de crise, não adianta tapar o sol com a peneira. Precisa da mão do comandante. Precisa mexer a água. E é isso que a gente espera do Abel. A gente tem aqui algumas sugestões. Ele pode vir com outras soluções. Não importa, desde que funcione. Então é isso que a gente espera do Abel. Que ele mostre toda a sua competência nesse momento que, mais do que nunca, a gente precisa que ela apareça. Valeu, turma. Hoje à noite tem Verdazo ao vivo. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos seguir essa pegada aqui que a gente está nesse React. Tá bom? Mas aí, ao vivo, vocês participam com a gente no chat. Valeu? Boa semana a todos. Um grande abraço. Saudações ao Viverdes.